O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O amigo e a amiga da Central 3 é bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Meu Time de Botão, o meu, o seu, o nosso podcast de futebol de ontem e de anteontem. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior. Hoje, em boa companhia lá na frente. Eu fui zagueiro, sou zagueiro de várzea. Paulo Júnior também já jogou na zaga, mas é mais um meia, um segundo volante, aberto, fechado. A gente pode fechar o olho e dar balão lá pra frente, lançar, que hoje a gente está em companhia muito boa para colocar a bola lá dentro. Falaremos de artilheiros brasileiros na Europa em um recorte bem específico e que traz as suas curiosidades, né, Paulo Júnior? Até porque a gente vai falar um monte de nome aqui que arrebentou em time lá fora, que vendeu camisa para burro, que rendeu matéria para burro, mas que por de repente não ter uma vida muito longa no futebol do Brasil e não ter uma sequência também de Copa do Mundo em seleção brasileira, tudo mais, meio que passa batido, meio que a gente se esquece que fez o que fez no futebol europeu, gente muito graúda, gente brasileira que conseguiu o prêmio maior de um atacante, né, que é ser artilheiro de um campeonato. Dari Leandro, um abraço para quem acompanha o Meu Time de Botão. Pois é, eu vou pegar carona na sua introdução e já seguir aqui dando o beabá do programa. A história é a seguinte, é que durante 9 temporadas, de 96 a 2004, o Brasil somou 15 artilharias nas 5 principais ligas de futebol da Europa. Ou seja, naqueles anos de futebol brasileiro sinônimo de melhor do mundo, de finais em sequência na Copa, dos jogadores recebendo os principais prêmios individuais, da própria representação de seleção brasileira, né? Comerciais de TV icônicos, jogo diplomático no Haiti, a seleção brasileira no topo do topo mesmo. A fase era muito boa, claro, o talento era muito abundante e essa edição do nosso programa então vai lembrar desses atacantes espalhados por aí e dos ataques que eles formaram, né? Que times são esses que renderam artilharias para tantos brasileiros, tantos goleadores importantes nas 5 principais ligas? Um episódio para esses brasileiros goleadores na Europa de 96 a 2004. E, coincidentemente, a esmagadora maioria deles sem grande destaque em seleção brasileira e sem maiores idolatrias por aqui também, claro, para o nível do que eles fizeram nesses clubes que a gente vai falar hoje. Exceções à parte, Jardel à parte, a gente vai separar o Jardel, a gente vai fazer uma escalada aqui ano a ano, de 96 a 2004, para você já anotar mentalmente. Antes disso, lembrar que o Meu Time de Botão tem o apoio da KTO. Eu mando um beijo, um abraço para o time da KTO, sempre no apoio dos podcasts da Central 3 e da comunicação independente em geral. KTO.com é o endereço. A gente sugere que, se você for fazer apostas esportivas, faça na KTO, pelas cotações, pelo apoio que ela dá à Central 3 e ao Meu Time de Botão, e que, se for fazer, o faça sem vício, ou faça para se divertir. Não coloque na plataforma um dinheiro que você não pode perder. Site de aposta serve para você se divertir, para você complementar o seu entretenimento, não para você complementar a sua renda. KTO.com, KTO.com. Beijo, um abraço pro time da KTO. E vamos lá, Pauleta. Eu começo com 1996, ano em que Sonny Anderson é artilheiro do campeonato francês pelo Mônaco. Em 97, Jardel é pela primeira vez artilheiro pelo Porto e Ronaldo é artilheiro na sua temporada no Barcelona. 1998, ano de Copa do Mundo, Jardel novamente é artilheiro pelo Porto. 99, Jardel pela terceira vez artilheiro no Porto, claro, e Amoroso é artilheiro na Itália jogando pela Udinese. Pintou um Amoroso, né? Amoroso 9-9 na Udinese é bala. 2000, o Jardel faz a quadra, consegue 4 artilharias seguidas. E o Sonny Anderson volta ao topo pelo Lyon. Em 2001, o Sonny Anderson faz a trinca dele na França, é de novo artilheiro no Lyon. E o Pena, substituindo o Jardel, é artilheiro no Porto.
E em 2002, como o Jardel saiu do Porto, foi jogar no Sporting, o Jardel se recuperou, voltou a ser artilheiro, e que artilheiro pelo Sporting, e o Amoroso, que saiu da Udinese e foi para o Borussia Dortmund, foi agora artilheiro do campeonato alemão. Grande fase na Alemanha, em 2003 o Elber é artilheiro pelo Bayern de Munique. E em 2004, Ailton Queixada é artilheiro pelo Werder Bremen, junto do Ronaldo na Espanha. São os dois brasileiros, o Ronaldo pelo Real Madrid também é artilheiro do Campeonato Espanhol. Paulo? Desses 15 troféus, vale lembrar que o Jardel já tem programa próprio aqui no Botão. Gravamos em 2018 um programa para a fase do Jardel na Europa, e também a gente vai deixar o Ronaldo de lado, porque ele já está muito bem contado em tantos programas de seleção brasileira, né? Nos times grandões que jogou. A gente deixa para lá por enquanto o Jardel, você pode procurar aí no feed para ouvir, e o Ronaldo, então a gente se aprofunda nas outras histórias para contar por aqui. Que times eram esses? Quem eram os parceiros de ataque? Como que os brasileiros arrepiaram as maiores ligas do mundo naquele período? A gente vai falar de Sonny Anderson, de Amoroso, de Pena, de Elber e de Ailton. Ronaldo, a gente grava isso aqui no começo de maio de 2024, Ronaldo comprou, Ronaldo vendeu. O Cruzeiro, o Valladolid e, sei lá, mais alguma caranga. Eu fico pensando, né? Sonny Anderson, será que o Sonny Anderson vai comprar a SAF do 15 de Jaú qualquer dia? O Jardel, a gente sabe que não vai comprar. Quer dizer, pelo menos eu estou presumindo isso, né? Elber, que time será que o Elber compraria, né? O Elber que fez sucesso na Alemanha, mas ele é de Londrina, né? Será que ele compraria o Londrina? Acho que quem reuniu bala mesmo foi o Ronaldo Fenômeno. A gente começa em 1996 desbravando a França com o Sonny Anderson. O Brasil nunca tinha conseguido um jogador seu, né, artilheiro do campeonato francês. E o Sonny Anderson chegou com um goiano de 25 anos que tinha mostrado faro de gol na Suíça. Sonny Anderson chegou no Servette e logo no primeiro ano de Europa foi o goleador, né? Foi artilheiro na Suíça na temporada 92-93. Seria de novo em 93-94, provavelmente, mas no inverno ele foi levado à França, né? Foi interrompida a sua saga lá, porque o Olympique de Marseille cresceu os olhão para cima dele e o Sonny Anderson, então, foi jogar na França. Fez impressionantes 16 gols jogando só o retorno. Caramba, né? É bastante coisa. Chegou muito bem, um furacão no futebol francês. Com o escândalo, que não tem nada a ver com o Sonny Anderson, mas o impactou, né? Um escândalo que rebaixou o Olympique de Marseille. O Olympique estava no banco dos réus, né? Ele precisava seguir na elite. O time do Olympique teve que ser desmantelado. E aí o Sonny Anderson vai jogar no Mônaco, com esse histórico recente, né? Tava estourando no Servette, chegou no Olympique fazendo muito gol. A tendência é que ele chegasse no Mônaco e continuasse fazendo os gols, e de fato foi o que aconteceu. Guardou logo na estreia do time no campeonato francês, primeiro jogo já fez um gol. Isso foi em 19 de julho de 1995, jogo em casa, no Principado, no agradável Principado de Mônaco, em partida contra o Rennes. O Mônaco, da estreia do atacante brasileiro De La Roche, Thuram, Dumas, Blondeau e Dimeco, Grimandi, Legvinski, Sifo, Sonny Anderson, Thierry Henry e Ikpeba. Que beleza de ataque, hein? Beleza. Que beleza de ataque. Entrou o Benardi, entrou o Puel, entrou o Valde, o técnico era Jean Tigana. Que belo time do Mônaco, coisa boa, hein? O visitante saiu na frente, mas o Mônaco virou com 2 gols do brasileiro e um do nigeriano Ikpeba. A gente ouve os 2 gols de Sonny Anderson, o segundo deles de pênalti. Os melhores momentos vêm da TV francesa. Trinca de ataque, Anderson, Thierry Henry et Ikpeba. Et 5 minutes plus tard, Benarbia, l'ancien joueur de Martigues, réussit à se défaire de 2 défenseurs rennais. Il réussit tout aussi bien à centrer sur Anderson qui lui tire à bout portant sur la cage de Rennes. 1-1, Monaco revient dans la course. 3 minutes plus tard, faute de Denis dans la surface rennaise et pénalty pour Monaco.
On le confie à Sonny Anderson et le Brésilien réussit son tir 2-1 pour les Monégasques. Em 1995, Pauleta, mais especificamente dia 28 de maio, o que significa dizer que foi 2 meses antes da estreia do Sonny Anderson no Mônaco, teve uma corrida naquele país, né? Naquele principado. Damon Hill com a Williams ficou em primeiro lugar, Michael Schumacher com a Benetton ficou em segundo e David Coulthard da Williams também ficou com o terceiro lugar. O melhor brasileiro classificado foi Rubens Barrichello em 11º, ele que pilotava uma Jordan. E, veja você, né? São 26 carros, né? O Pedro Paulo Diniz, que corria porque tinha muito talento, né, Paulo, a gente sabe, ficou em 22º lugar de 26, e o Roberto Moreno, Roberto Pupo Moreno, que também pilotava uma Ford, que era um carro brasileiro, né, tinha Ford Corse, né, era uma equipe brasileira, ficou em último lugar, veja você, faz parte, né, era um carro... Ainda assim, carro, né, cara, o último cara da Fórmula 1, ainda assim ele é o 20º melhor cara que pilota um carro no mundo, né? Eu espero. Pois é. Eu espero. Eu não entendo nada de carro, mas eu espero que a exigência seja alta, né? Sei lá, fico pensando o Pupo Moreno aqui no Rio de Janeiro, pegando essas contramãos, subindo na guia, invadindo ciclovia. O cara deve ser bom de braço. Aquele elenco, um beijo pro Rodrigo Borges, né, que sempre nos ouve, e acho que ele se revira na cadeira quando a gente fala bobagem sobre Fórmula 1. Mas eu só tenho bobagem para oferecer para a Fórmula 1, não tenho muito como falar algo mais edificante, faz parte. Aquele elenco do Mônaco, como a gente ouviu a escalação em breve, tinha várias figuras bem conhecidas. O Barthez, por exemplo, era o goleiro, não jogou na estreia, mas era o titular do Mônaco, que... Na época, né, o GP era de Mônaco, mas o time era o Monaco na televisão. Além do citado Thuram, Petit era outro campeão do mundo que estava naquele elenco. E na frente a gente tinha não só o Thierry Henry, como também o outro jovem David Trezeguet recebendo o Olerite todo dia 1 do Mônaco. A dupla Henry-Trezeguet, chegando na sua maioridade, ainda não era uma grande realidade e só por isso, quer dizer, também por isso, tinha bastante espaço para os outros atacantes, inclusive o nosso personagem Sonny Anderson. O Henry jogou 22 partidas na temporada e só 6 como titular. O Trezeguet não jogou nenhuma como titular, né, e entrou em 5 oportunidades. Me informa aqui um amigo ouvinte atento que o Olerite caía 1, 7, 14, 21 e 28. Pagamentos semanais. No Monaco Semanal, da época, não era pouca coisa, não. Então, se os dois garotos não jogavam muito, quem jogava mais ao lado de Sonny Anderson era o Michael Madar, tanto que muita gente não vai ter ouvido falar do Madar, ele jogou a Eurocopa de 96 com a camisa da França, claro que Henry e Trezeguet depois viraram realidades muito, muito, muito maiores, ele não era um craque, longe disso, mas deixou seus 10 gols na temporada, encaixou legal com o Sonny Anderson e teve seu momento ali de seleção francesa, depois não chegou à Copa do Mundo de 98, claro, senão todo mundo lembraria. O Ikpeba, de 23 anos, esse sim, já uma realidade na seleção nigeriana, jogou a Copa do Mundo de 94, dali uns meses jogaria na seleção olímpica que ganhou do Brasil em Atlanta, 96, então um jogador já mais conhecido, digamos, num cenário internacional, nos torneios de seleções. Ainda tinha um liberiano, o Christopher Rue, que foi um centroavante de opção no banco de reservas, não era o EA. Então, quando você é liberiano e não é o EA, um pouquinho, né, vai brigar para ser reserva do Monaco. Mas estava ali, entrava vez ou outra. Digamos que se não joga Sonny Anderson, ele era uma opção para ser o 9 do segundo time. E ajuda, né? Quando você não é o EA, mas você é o Vré, que parece o EA, né? É um nome parecido, né? Então já dá uma ajuda. Esse Mônaco terminou em 3º lugar, mas ganhou dos 2 primeiros dos líderes no retorno. Visitou o campeão Auxerre e o Sonny Anderson fez um gol, o Madar fez outro, os meninos do Tigana ganharam por 2-1. E algumas semanas depois
o Mônaco enfrentou o Paris Saint-Germain, ganhou 1-0, gol do Petit, que não é o Petit que aqui em maio de 2024 é técnico do Cuiabá. É o Petit francês, não o Petit português. Surreal. Tem umas coisas incríveis. Descontrolou. Mas e a artilharia? Ela veio por muito, muito pouco. O Sonny Anderson só virou a disputa no segundo tempo da última rodada. Olha que aperto. Ele tinha 19 gols marcados, enquanto seu concorrente, o Drobinjak, o iugoslavo que jogava no Bastia, chegou para o final de semana decisivo com 20 gols. E aí, rodada 38, título decidido, o Mônaco visitou o Rennes para ser vice. Podia ser vice-campeão, estava ali numa briga ali com o PSG para colar um pouquinho mais na liderança. Enquanto isso, o Bastia, sem chance de competição europeia nem de rebaixamento, estava só cumprindo tabela. Visitava o forte PSG, que no fim das contas é quem acabou no segundo lugar. O Drobinjak, o iugoslavo do Bastia, pelas imagens, parece ser um 9-9 mesmo, né? Um cara que estava ali para fazer muito gol. O Paris Saint-Germain de Deli Valdez com 15 gols, Raí com 14, Djorkaeff com 13, atropelou e fez 5-1, jogando em casa nessa partida da última rodada, né? O Drobinjak passou em branco e aí abriu o caminho para o Sonny Anderson. O Mônaco voltava do intervalo para abrir 3-0 sobre o Rennes, 2 gols do Anderson para depois assegurar a vitória. A vitória foi por 3-2 e o seu atacante, o Sonny Anderson, saiu como goleador máximo do país. Então foi a viradinha mesmo. Acordou com um gol a menos, foi dormir com um gol a mais. Olha o Mônaco da última rodada. Delaroche, quer dizer, o Barthez nem abriu nem fechou a temporada. Thuram, Dumas e Dimeco, Petit, Benarbia, Viad, Sifo e Leginski, Sonny Anderson e Madar. Entraram Irles, Claude Puel, será? Puel e Thierry Henry, o técnico Tigana. O Mônaco seria campeão francês no ano seguinte e o Sonny Anderson mais tarde seria artilheiro 2 vezes pelo Lyon, mas eu acredito que essa artilharia do Mônaco é muito impactante, né? O Lyon já era um time mais montado para brilhar, mais montado com jogadores já prontos, e esse Mônaco, hoje a gente olha para os caras e lembra que a França foi campeã do mundo, mas é um Mônaco pré-campeã do mundo, né? Então é gente ainda buscando a afirmação. O Anderson estreou na seleção brasileira em 97, num amistoso em Seul. O Zagallo escalou Leonardo, Denilson, Dodô e Ronaldo. Teve esse ataque, hein? Dodô e Ronaldo teve esse ataque na seleção. O Dodô também estreava, então o Zagallo deu a titularidade para o Dodô, colocou o Anderson no segundo tempo no lugar dele, e o Anderson, com uma estrela danada, marcou o gol da virada. A gente vai fechar esse bloco Sonny Anderson com 2 gols bem legais dele. Primeiro em Newcastle, vitória por 1-0, o Mônaco chegando às semifinais da Copa da UEFA de 97. Henry fez o diabo pela ponta direita, linda jogada, cruzou para o Sonny Anderson marcar o gol da vitória lá dentro da Inglaterra, vitória grande para a história continental do Mônaco. E depois, esse gol da virada em Seul, nos primeiros minutos dele com a camisa da seleção, nos acréscimos, o Ronaldo tinha empatado o jogo, o Roberto Carlos faz aquele cruzamento, chute dele, cruza com força para o atacante chegar desviando, golaço do Brasil, Leonardo ajeita uma bola de calcanhar para o Roberto chegar cruzando. O Sonny Anderson jogou 7 vezes pela seleção, ele estava na Copa das Confederações, que encerrou o trabalho do Emerson Leão. Vamos nessa, Sonny Anderson em Newcastle, Sonny Anderson em Seul. Juma, Henry, qui fut élu joueur de l'année en Angleterre il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était l'année avant Cantona. Bon pressing. Benarbia. Avec ses petites jambes, il est passé. Ouais, il a donné un bon ballon à Thierry Henry. Anderson est au milieu. Oh oui! Et but! Oh, quelle action de Thierry Henry! C'est superbement fait, Thierry Henry. Au moment... Et bon timing surtout. Et Anderson. Ça, c'est extraordinaire ce que vient de faire Thierry Henry. Thierry. Oui. Parce que vraiment, il a centré. Là, on pense que tout le monde pense que là, il va centrer. Lui, au contraire, il amène tous les défenseurs.
이제 후반전 시간은 45분이 지나서 46분으로 접어듭니다. 자, 브라질 왼쪽 데타링 슛! 골! 추가골! 교체 들어갔던 안데르손이 추가골을 때렸네요. 2대1. 이용수 씨하고 우려했던 겁니다. 사실 시간이 많이 흐를수록 개인 방어의 허점, 체력 소모 이런 것이 나타날 거다 하는 우려가 있었는데요. 네. 그런 점이 나타났네요. 그렇죠. 특히 선수 A gente, no episódio anterior a esse, né, se você abrir a lista de episódios do Meu Time de Botão, a gente falou sobre o Campeonato Paulista de 1988, que tinha justamente o Sonny Anderson jogando no 15 de Jaú, no quadrangular semifinal. Então, acho que em 2 episódios seguidos aí, se alguém falar na rua aí, na sua padaria, pô, os meninos lá do Meu Time de Botão nunca falam do Sonny Anderson. É mentira. Agora o Sonny Anderson tá contemplado com sobe som de gol de seleção brasileira e o cacete. O Sonny Anderson é nóis. O Sonny Anderson que sim, em 88 ele estourou lá no 15 de Jaú. O Amoroso, o Márcio Amoroso do Santos, em 88 ele tinha 14 anos, 13 para 14 anos. O Amoroso tem só 4 artilharias no currículo. Pode parecer pouco, né? Uma no Japão, uma no Brasil, uma na Itália e uma na Alemanha. Já dá uma melhorada, né? Eu posso falar, eu fui artilheiro em 4 países diferentes, já é mais forte. Já é um negócio mais forte pro currículo. A gente vai falar do Amoroso dando show na Itália, também na Alemanha. O Amoroso que depois volta pro Brasil também muito bem, tem uma carreira muito sólida, mas é isso, né? Quem viu mesmo a Udinese de 99 jogar, né? A gente não tinha ainda tanta oferta de TV a cabo e a Udinese não era o time preferido mesmo das transmissões e tal, mas a gente sabe que o Amoroso fez alguma coisa muito grande lá e a gente vai falar sobre isso agora. Era o 3º ano do Amoroso no time italiano e nos 2 primeiros foi inevitável um protagonismo de Oliver Bierhoff. Bierhoff fez 27 gols na temporada 98, muita coisa para um campeonato alemão, um campeonato italiano, desculpa, e chegou com moral na Copa da França, o atacante alemão. Aquele time foi 3º colocado, Bierhoff era a grande referência, era o artilheiro, quem mais jogou no time do ano, quase nunca saía, e o Amoroso era um coadjuvante, não tinha muito jeito de concorrer com o homem, assim como o outro atacante, o italiano Paolo Poggi. Então, o alemão saiu, o Bierhoff vai embora, e aí o Amoroso mostrou o que ele tinha mostrado em Verdy Kawasaki, no Guarani, e desabrochou, virou o cara do time, virou o goleador do país. Sabia jogar de segundo atacante, sabia jogar de 9, se precisasse dele na ponta jogava também, muito versátil, muito veloz, bom no mano a mano, batia bem de fora, bom cabeceio, um jogador muito, muito, muito bom. Ele ganhou ali para a temporada em que se torna artilheiro a companhia do Roberto Sosa, um argentino que jogava no Ginásio de La Plata, e aí desandou a fazer gol, deu muito certo a parceria, o ano foi bom. Para se ter uma ideia, a tabela da Série A da Udinese terminou assim: Amoroso, 22 gols, Sosa, 11, e o 3º colocado da artilharia apenas com 4, ou seja, precisava do Amoroso para pôr a bola para dentro mesmo, sem Amoroso, sem festa. O Brasil tinha 3 artilheiros na história do futebol italiano até então. O Dino da Costa, nos anos 50, pela Roma, o Altafini, nos anos 60, pelo Milan, e o Luiz Vinícius, também nos anos 60, pelo Vicenza. Daí, os únicos estrangeiros desde então eram da pesada: Platini, Maradona, Van Basten, Batistuta e Bierhoff. O Amoroso se juntou a esse timaço de gringos artilheiros na Itália. Então chegamos em 99, o time perde não só Bierhoff, mas perde também o meia Helweg e o técnico Zaccheroni. Todo mundo vai jogar no Milan. A Udinese terminou no 6º lugar, abaixo do 3º lugar da temporada passada, mas considerando que perdeu o Bierhoff, considerando que a Udinese não é um time com investimento para ser campeão italiano, o objetivo foi cumprido. Não é que terminou no baixo astral, não. Tinha sido 3º, terminou no 6º lugar, mas estava no bolo de cima, estava no bolo de jogar as competições europeias e estava, de novo, tendo o goleador do país. O Amoroso começa o ano arrebentando, ele faz 5 gols nas 3 primeiras rodadas da Série A,
a gente ouve 2 contra a Salernitana. Vamos ouvir. Priva di Tosto, Fusco e Giacomo Tedesco, che Amoroso va in gol. Bolic è anticipato con facilità. Il KO definitivo arriva dopo 3 minuti. Amoroso parte dalla tre quarti, entra in area, supera Del Grosso, Song è in ritardo ed infila Balli per la seconda volta. Siamo all'80. Grosso, Song è in ritardo ed infila Balli per la seconda volta. Siamo all'80. O elenco da Udinese era um elenco modesto, como essa frase serve para 100% toda da história da Udinese. Mesmo com o Zico, eles conseguiram ter um elenco modesto. Os parceiros de ataque do Amoroso não tinham nada de um Bierhoff, né? Não tinham esse porte. Você troca o Bierhoff pelo egípcio, por exemplo, o egípcio Hazem Eman. Era esse cara que jogava junto com o Amoroso, o egípcio Hazem Eman, com todo respeito. E também tinha o sueco Patrick Fredholm, que não era um Kenneth Anderson, nem um Thomas Brolin, nem um Martin Dahlin, nem um Ibrahimovic. Os já citados Paolo Poggi e Roberto Sosa também estavam ali, mas assim, convenhamos que não são propriamente jogadores que param o país. Por isso chama a atenção demais, né? Eu acho que o grande retrato da artilharia do Amoroso é isso, é o exército praticamente de um homem só ali. O que o Amoroso fez é muito grande, chama a atenção de fato o feito dele, especificamente em alguns jogos como esse que a gente vai cantar aqui, um jogo no Giuseppe Meazza, um jogo que ele colocou debaixo do braço, Inter de Milão e Udinese. O Amoroso fez 2, do outro lado tinha o Ronaldo Fenômeno, ele não fez nenhum, a Udinese ganhou em Milão. Olha a Inter de Milão, nada modesta. Pagliuca, Zanetti, Silvestre, Simic, Taribo West, Colonese, Simeone e Cauê. Roberto Baggio, Ronaldo Nazário de Lima e Ivan Obambam Zamorano. De novo, Baggio, Ronaldo e Zamorano. Entraram Galante, Zé da Fiel e Moriero, o técnico era o Castellini. Que beleza, né? Que beleza. Lindo demais. Baggio, Ronaldo e Zamorano. A Udinese, Turci, Genot, Calori, Pierini, Bertotto, Valen, Thomas Locatelli, Gianni Scheda e Jorgensen. Amoroso e Sosa. Entraram Navas, Van der Vet e Poggi, o técnico era o Guidolin. 2 gols do Amoroso lá dentro, que coisa! E ele que foi parceiro de Ronaldo por essa época, devem ter trocado um abraço antes do apavoro da Udinese em Milão. Milão continua vivendo um calvário. O novo técnico do time, Marcello Lippi, assistiu a partida em que mais uma vez a equipe de Milão foi derrotada dentro de casa, dessa vez para a Udinese. Taribo West meteu a mão na bola, cometeu o pênalti e Amoroso, o brasileiro, cobrou para fazer 1-0 para a Udinese em cima da Inter em Milão, aos 11 minutos do primeiro tempo. A Inter na etapa complementar chega ao empate com Ivan Zamorano, 1-1. Outra vez para você o gol de Zamorano, o gol de empate da Inter de Milão. Nesse rápido ataque, o lançamento é feito para Amoroso. Ele acerta um lindo chute e faz seu 17º gol na temporada. Ele já é o vice-artilheiro do campeonato italiano, 2 gols a menos que o jogador Batistuta da Fiorentina. Amoroso, 2-1 para a equipe da Udinese. Amoroso também participou do 3º gol da equipe da Udinese, marcado pelo jogador Poggi. 3-1 para a Udinese em cima da Inter em Milão. A gente ouviu no áudio que o Amoroso está com 2 gols a menos que o Batistuta. Isso é abril de 1999. Em abril de 99 o Edmundo já tá, né, já trouxe o Golden Retriever de Florença, já está instalado de novo no Rio de Janeiro, né? Não tem conversa. Ele que ganha o campeonato em 97 no Brasil, vai para a Itália, poderia estar aqui nesse roteiro como artilheiro, mas não quis saber. O brasileiro que fica, o Amoroso da Udinese, vai arrancar para a artilharia nas últimas 4 rodadas. Ele fez mais 5 gols, mais de um por jogo, portanto, e saltou de 17 para 22. 7 deles de pênalti e passou o Batistuta. O Batistuta terminou o campeonato com 21 e o Amoroso deu esse passinho à frente, fez 22 gols.
A gente vai fechar esse bloco Udinese com o gol mais bonito, provavelmente, da campanha. Um gol absurdo contra o Parma. É uma vitória por 2-1 no finalzinho do jogo. Amoroso dá um chapéu absurdo no zagueiro, chuta sem chance para o Buffon. E aquele Parma, para a gente cantar aqui, que é o Parma que vai receber o Amoroso na temporada seguinte. Perdeu aquele jogo com Buffon, Thuram, Cannavaro, Benarrivo, Sensini, Fuser, Veron, Dino Baggio e Bogossian, Crespo e Chiesa, que coisa boa também de time, hein? Gastou o dinheiro, técnico, né? Era o Malesani. Bom time do Parma, que depois foi atrás do Amoroso, mas nesse dia tomou um golaço do brasileiro. Vamos ver. Amoroso. Número! Santos Amoroso, 2-1 per l'Udinese. Incredibile, ragazzi, incredibile, Dio te benedica. Marcio dos Santos Amoroso, 2-1 e vai Marcio, incredibile Massimo, non ci credo. È una bellissima, guarda che giocata di petto, palla portata oltre la testa, tocco di testa e di sinistro, violentissimo sul primo palo. Você acha que a Parmalat gastou mais dinheiro com esse Parma ou com a Brabham do Nelson Piquet? Ou com os ursinhos, né, que encalharam no depósito de Caieiras, né? Porque ursinho de pelúcia não é barato, não. Ursinho de qualidade, costurado, bordado, coisa fina. Coisa fina. O Amoroso jogou a Copa América, uma boa Copa América, diga-se de passagem. O Luxemburgo, com a 7, né? Com a 7, o Luxemburgo gostava do dinamismo do Amoroso, imagino, né? O Amoroso era um cara que dava realmente pro Luxa um jogador para jogar mais aberto, jogar mais por dentro, para fazer tabela. Então, o Amoroso foi um dos caras que o Luxemburgo na seleção, ali no seu tempo de seleção, apostou. Se machucou no Parma e depois de 5 anos de Itália foi parar no Borussia Dortmund da Alemanha. A gente está agora em 28 de julho de 2001 e o time amarelo de Dortmund recebeu o Nuremberg para fazer 2-0, 2 gols do Amoroso. Olha o time do Dortmund: Lehmann, Evanilson, Wornes, Reuter e Dedé, Kohler, Heinrich, Rosick e Ricken, Amoroso e Kohler. Eu acho lindo uma escalação de um time alemão, de um país que você narra a escalação e tem 8 jogadores do país, né? É gostoso. Entraram Stevic, Reina, o pai do Reina, e o Sorensen, o técnico Matthias Sammer. Essa me pegou, trivia. Vamos ver os gols. Die Gastgeber von Beginn an mit sehenswertem Kombinationsfußball. Bereits in der 13. Minute gelang Neuzugang Amoroso der Führungstreffer. Der mit 55 Millionen Mark Ablöse teuerste Bundesligaspieler verwertete gleich seine erste Chance. 21 Minuten später war der Brasilianer erneut erfolgreich. Mit seinem zweiten sehenswerten Tor schoss sich der 26-Jährige gleich in die Herzen der BVB-Fans. 65.000 Zuschauer sahen auch in der zweiten Hälfte eine überlegene Borussia, die es jedoch versäumte, gegen die überforderten Nürnberger weitere Möglichkeiten zu nutzen. Dennoch feierte Amoroso einen Traumeinstand und nahm mit seiner Mannschaft gleich die erste Hürde auf dem Weg zur Tabellenspitze mit Bravour. E aqui sim a gente está diante de um elenco bem interessante, né, que vai bater campeão na última rodada, com essa dupla da República Tcheca, Kohler e Rosick, com os alemães de seleção, Lehmann, Wornes, Metzelder também joga nesse time, o Sammer na sua nova carreira de técnico, ele tinha sido o melhor jogador da Europa em 96 e ele foi ali um dos únicos da história a ganhar uma liga principal na Europa logo na sua primeira tentativa. Era o primeiro campeonato alemão do Matthias Sammer e ele já botou para quebrar, ele já levou o Dortmund para as cabeças. Na frente, além do Kohler, tem também um ano bem artilheiro, o grandalhão Kohler. Chega o brasileiro Everton, campeão paulista pelo Corinthians, time
de Marcelinho Carioca, time comandado por Luxemburgo, novidade na Europa, só com 21 anos, mas tem um impacto legal. O Everton vai meter gol importante daqui a pouco e ele é o terceiro maior goleador do time na temporada, é Amoroso, Kohler e o Everton já é o terceiro, chega bem o corintiano. E dizem que a chegada do Everton em Dortmund foi a primeira vez que uma pessoa usou a expressão esquece, né? Que o Everton chegou no Dortmund, um torcedor assim falou: nossa, Everton e Amoroso? Esquece. A disputa do campeonato é no Photoshark, como diriam os nossos, né? Como diria o outro. Os nossos ancestrais. Os nossos ancestrais. Eu demorei para entender o que era o Photoshark. No jogo 32, no campeonato alemão tem 34 rodadas, né? No jogo 32, portanto a antepenúltima, o Bayer Leverkusen era o líder, ó o Neverkusen aí. Perdeu para o Werder Bremen, tropeçou quando não podia e o Borussia Dortmund assumiu a liderança, restando 2 jogos. E assumiu a liderança graças a um gol do Amoroso, no fim, cobrando pênalti, um jogo contra o Colônia, o Amoroso guardou. E depois que viu a rede balançando, ele se emocionou. Vamos ouvir. Auf dem Dortmunder Westfalenstadion wollten die Partie des BVB gegen den 1. FC Köln sehen und die Dortmunder Fans mussten bis zur 21. Minute warten, ehe Rositzky auf leichtfertig vergab. Die letzte Spielminute. Schiedsrichter Fleischer wollte in dieser Szene ein Foul des Kölners Reeb gesehen haben und entschied auf Strafstoß. Den verwandelte Amoroso zum schmeichelhaften 2:1 Endstand und plötzlich ist der BVB wieder zurück im Meisterschaftsrennen. Vem a penúltima rodada e o brasileiro é fundamental de novo. Marcou 2 vezes na visita ao Hamburgo. O Dortmund estava vencendo por 3-1. No fim ainda tomou um sufoco, fez o quarto, acabou ganhando por 4-3. Conseguiu o objetivo que era chegar na última rodada líder do campeonato. 4 de maio de 2002, a Copa do Mundo já embicando ali para começar. Um sábado, 10h30 da manhã, com Rogério Vogan e o monstruoso Gerd Wenzel estourando na sala da casa da família brasileira. O Dortmund é líder, o Leverkusen tem 1 ponto atrás e o Bayern 2. Qualquer um dos 3 pode se tornar campeão. Diante da muralha amarela, o Werder Bremen abre o placar. Dá aquele frio no espinho, na espinha de qualquer morador de Dortmund. Nos jogos de lá, os concorrentes vão fazendo sua parte, né? O Kohler conseguiu empatar para o Borussia Dortmund, mas os outros jogos estão trabalhando contra e o Dortmund vai para o intervalo sem a taça. Vai para o intervalo perdendo o campeonato na última rodada. Mas Everton, iluminado, entra no minuto 73 no lugar de Henrich e marca o gol do título na sequência no instante 74. Amoroso, ovacionado, sai nos acréscimos para agitar a festa, para receber o carinho da torcida. Nos jogos de lá, o Leverkusen ganha, o Bayern também ganha, mas o Dortmund é campeão, porque quando o Everton virou o jogo faltando uns 15 minutos, não tinha mais muito o que fazer, aí a coisa virou, ficou bonita para o Dortmund. O Amoroso termina o campeonato com 18 gols, assim como Martin Max, jogador do Munique 1860. A sorte do brasileiro é que o time do Max, o Munique 1860, fez 4 na última rodada, mas ele passou em branco. Ufa! Deu sorte o Amoroso nessa, porque era um jogo vadio de última rodada ali, uma coisa que desandou ali no final com gols e tal, e o artilheiro não conseguiu deixar o dele. O Ballack fez 2 no jogo do Leverkusen, terminou com 17, assim como o Elber, que marcou 1 pelo Bayern, também fez 17 coladinhos no Amoroso. Ailton fez 16, Miroslav Klose fez 16, Pizarro fez 15, Neuville e Marcelinho Paraíba fizeram 13. 4 brasileiros, portanto, nesse topo de artilharia: Amoroso, Elber, Ailton e Marcelinho. Nenhum deles foi para a Copa do Mundo semanas depois. Como é que você explica na Alemanha que os caras que arrebentam toda semana não couberam na seleção? Você explica com o título da seleção, né? Você explica com Brasil 2, Alemanha 0 semanas depois, ainda que podemos questionar, sim, se um Amoroso, se um Marcelinho não poderiam, sim, disputar a vaga. Acho que principalmente o Amoroso acho que não
não perderia em nada para Edilson e Luizão, não. Pelo contrário, caberia naquele elenco, sim. É muita gente, né? O Brasil tinha muita gente. Estamos pulando o Jardel aqui e poderia estar também e tá louco. É muita gente. O Brasil muito bem servido e o Martin Max, supracitado, o polonês Martin Max, jogou em 2002, graças a essa boa campanha, esses gols que ele fez, um jogo pela seleção da Alemanha. Ele foi convocado uma vez, ele que jogou no Borussia Mönchengladbach e no Schalke, antes de defender o Munique 1960. A gente fecha o capítulo amoroso com o último gol dele na temporada. Uma derrota na final da Copa da UEFA de 2002. O Feyenoord da Holanda venceu por 3-2. O Amoroso sofre o pênalti e cobra o pênalti no início do segundo tempo, faz o gol. O Dortmund, com 1 a menos, tentou buscar o resultado, não conseguiu, mas o Amoroso guardou dele e é com o gol do Amoroso que a gente se despede do nosso personagem. It's deflected. And Collar gets the shot and the referee has pointed to the penalty spot. Amoroso to take. Typical style. He's perfected that particular Patrick Power, and it's now 2-1 to Feyenoord. Pauleta, o Amoroso ainda tinha muita história para ser contada. A volta dele para o Brasil é fantástica, né? Ele volta em 2005 para mudar o campo, o astral e fazer de um São Paulo que jogava muito bem, mas parecia sem a mágica. Ganhou um molho ali, né? O Amoroso chega na semifinal da Libertadores, é campeão do mundo com o São Paulo, joga muita bola e ainda volta, joga no Milan. Cara, o fim de carreira do Amoroso é uma grande diversão. Enquanto o Amoroso ganhava o campeonato na Alemanha, a gente viu o Jardel estourando, indo pegar dinheiro na Turquia, porque o futebol turco estava muito bem de grana. O que o Jardel fez em Portugal foi incrível. E quando o Jardel saiu, entrou o Pena no lugar. O Jardel tinha 4 artilharias seguidas pelo Porto, o ataque então ficou carente. Claro, seu artilheiro vai embora para a Turquia e fazia um artilheiro que entregava 20 e tantos, 30 e tantos gols todo o campeonato. Então chega um baiano de Vitória da Conquista, então um jogador do Palmeiras, desembarcou em Portugal para fazer 22 gols na sua primeira temporada por ali e garantir o primeiro lugar da tabela de goleadores. Não era um Jardel, claro que não, mas o Pena, dá para dizer, que deu conta do desafio. Você chega para substituir o artilheiro, você bate artilheiro, pelo menos numa função primeira de um matador ali de centroavante, ele deu conta, ainda que, claro, tenha diminuído um pouco o poder de fogo do Porto, porque o Jardel estava em outro nível, ele metia gol, e metia gol em jogo grande, gol demais. O Pena jogava, e jogava muito bem, ao lado de Drulovic, um sérvio, e outros que chegavam bem. As redes eram os meias Capucho e Arenchev, também eram jogadores que marcaram lá os seus golzinhos. Deco também fazia parte desse meio-campo, desse time. O ataque do Porto tinha ainda Cândido da Costa, Folha, o croata Maric e o brasileiro Cleiton, aquele que jogou no Atlético Mineiro no início da década anterior, da década de 90. O Pena estreou na terceira rodada contra o Paços Ferreira, isso é 8 de setembro de 2000, Ovelha Dolly já no aquecimento, os micro-ondas já com aquele cagaço, e faz 2 gols em menos de meia hora, né? Ele começou muito bem. Eu canto o Porto, o Paulo canta o Paços Ferreira. O Vichnikov, Aloísio, Nelson, Jorge Costa e Rubens Júnior. Paulinho Santos, Capucho, Deco e Arenchev, Pena e Drulovic entraram Paredes, Chainho e o Domingos Paciência, que se tornou técnico. O técnico, Fernando Santos, o chato. Eu canto o Paços Ferreira e eu te desafio, Leandro e a mim, dos 11 titulares, eu quero que você me diga quantos são brasileiros. Pedro, Alfredo Boia, João Armando, Adalberto e Zé Nando. Paulito, Glauber, Rafael. Marco Paulo, Zé Manuel e Everaldo.
o técnico era o Zé Mota, entraram Beto, Carlos Carneiro e Paulo Vida. Que beleza, hein? Que beleza, o Passos Ferreira. E eu falei eu tô colocando aqui os jogos de estreia por um motivo. Todos esses caras têm muita estrela, né? O Amoroso chega no Dortmund metendo gol. O Pena chega no Porto metendo 2 gols em meia hora. É tudo gente com muita estrela, de fato. Estrela, para ser artilheiro tem que ter estrela, né? Você não sai fazendo gol só de forma convencional. E dá pra ver que esses caras sempre começaram muito bem já os campeonatos. Vamos ouvir o gol do Pena, 1-0 em Lisboa. Ele sai metendo um gol atrás do outro na sua chegada e nos seus primeiros 15 jogos com a camisa do Porto ele faz 17 gols. Cara, é uma loucura, é um número incrível, né? E a gente ouve o gol do Pena contra o Sporting e depois a gente fala mais um pouquinho. Nada contente com a decisão do árbitro setubalense. Só que 5 minutos depois, o gol do Porto. O primeiro remate é de Deco, a defesa de Nelson e na recarga o super Pena a fazer o 1-0 em Alves. Que vieram da Invicta, comemoraram este golo. O Sporting tentou responder, mas nunca encontrou o caminho para a baliza. Exemplo, este remate de Sapinto. Já com Mepenza, Tonhito e Jordanov em campo, o Sporting notou muito nervosismo na hora da finalização. O Paulo Porto caminhava, né, invicto, tanto na Copa da UEFA quanto no Campeonato Português, enquanto a gente estava ouvindo esse gol do Pena, esses 17 gols em 15 jogos. Então, não eram gols que valiam pouca coisa, eram gols que sustentavam a invencibilidade, inclusive, do Porto. Mas a campanha não é muito brilhante, não, né? Tem 6 derrotas, é de briga pelo título, mas não é assim avassaladora. Ficou ali na cola do Boa Vista, foi seguindo o Boa Vista, mas o azarão da temporada acabou campeão na penúltima rodada. Os dois ganharam. Ganhou o Boa Vista, ganhou o Porto, mas aí a diferença ficava em 4 pontos, então já bateu o título antecipado. Tanto que o último jogo, essas coisas da tabela, né? Exatamente o duelo direto. O último jogo era Porto e Boa Vista no Estádio das Antas e já não valeu de nada. O Deco fez 3, o Porto ganhou por 4-0, terminou com o vice-campeonato, pelo menos ganhou o jogo ali para se despedir da sua torcida na temporada. Ainda assim, faltava um jogo importante para o Porto. Tinha a Taça de Portugal e o Pena marcou cedo, final em Oeiras, e abriu caminho do título contra o Marítimo. Não foi campeão português, mas pode contar que no seu ano de artilharia meteu o gol, ganhou a Taça de Portugal dias depois. Torcida do Porto. A equipe conquistou a Taça de Portugal com uma vitória sobre o Marítimo por 2-0. Os gols foram do brasileiro Pena no primeiro tempo e do russo Alenichev no segundo. Na tabela de artilharia do Campeonato Português, 22 gols para Pena. Pena em português em Portugal é pena também, né? A pena. Pena. É o mesmo idioma, né? 22 gols para o Pena, 19 para o Van Hooijdonk e 17 gols para João Tomás. Tanto o Hooijdonk quanto o Tomás, jogadores do Benfica. Como comparação, o Jardel, que conseguiu aquela quadra de artilharias, fez 30, 26, 36 e 37. Quando voltou no ano seguinte para jogar no Sporting, fez 42 gols. A gente tem um episódio inteiro sobre sobre esses anos, sobre o Jardel em Portugal, e a gente não fez esse episódio à toa, né? Fez por causa desse tipo de comparação. O Pena fez muito gol, fez quanto? 22. Aí eu olho pro Jardel, 42, 37, 36. O Jardel é impressionante. Infelizmente, para quem brinca aí com as apostas, o Jardel era bola cantada até demais, né? É um clichê isso aqui, né? O cara foi 4 vezes artilheiro. Aí ele foi dar um pulo lá fora. Quando ele volta, o cara dobra a artilharia dele. Então, assim, não tem muito como duvidar do Jardel nessa fase. E é muito maluco pensar que como que um cara que faz 42 gols num campeonato português não teve seu grande momento de seleção brasileira, né? Teve umas titularidades com o Felipão, apareceu ali vez ou outra, mas eu acho que é um personagem curioso, né? Em que os gols não vão garantir
um lugar de elite técnica, de elite física, do que for. Faz parte do jogo, né? A minha sensação é que o público brasileiro que viveu essa época respeita demais o Jardel, sabe que ele guardava mesmo, sabe que era um negócio de louco e sabe que não era só de cabeça, que não era só essa coisa do grandalhão, meio sem saber o que fazer. Não, que ele conseguia povoar a área, preocupar a defesa adversária, empurrar o time para frente, mas que isso não quer dizer que o Jardel cabia num elenco de Copa do Mundo, né? Ficava puxada demais a concorrência. Vamos falar agora de Giovanni Elber e de Ailton. Eu vou evitar o apelido, que eu sei que o Paulo Júnior não gosta do apelido que eu uso pro Ailton. Ailton Queixada, vai. Ailton Queixada. Ficou mais popular. Fechamos com essa dobradinha, então. Artilheiros do futebol alemão em 2003 e 2004, completando, né, uma trinca que foi aberta por Amoroso e marcando um momento espetacular para os brasileiros naquele país. Difícil isso acontecer de novo, hein? Orra. 3 brasileiros diferentes emendarem 3 artilharias. Vai ter que ser Hendrick, Vitor Roque e achar alguém aí no Atlético de Madrid, um brasileiro aí. Que coisa, né, cara? 3 times diferentes, 3 brasileiros, 3 anos seguidos e o Brasil arrepiando em Copa do Mundo, caramba, e os caras nem tchum. Que coisa louca. Vamos então fechar com essa hegemonia brasileira. O paranaense Elber chegou no Bayern de Munique em 97, ganhou 4 vezes o campeonato alemão, ganhou uma Champions League, e assim como a gente falou lá no começo do Sonny Anderson, também chegou com uma artilharia da Suíça. Na Suíça ele tinha sido artilheiro em 94, então ele chegava credenciado pelos gols lá no futebol suíço. Em 99... o Elber tinha feito um lance muito marcante para o torcedor do Bayern, ele fez o gol da temporada, um goleiro foi proteger uma bola na bandeirinha de escanteio, e aí, obviamente, tino nenhum, né? Um goleiro alemão protegendo uma bola que estava saindo devagar. O Elber se fingiu de morto, deu a volta no cara, roubou, e é a bandeira de escanteio direita. E aí, no que ele consegue dar a volta no goleiro, o goleiro vacila, ele dá um tapinha leve para a perna esquerda, muito leve, não é que ele ganha muito ângulo, não. E aí ele mete uma chapa bonitaça de curva lá do outro lado. É uma curva de gol olímpico, claro que estava sem goleiro, porque o goleiro fez a cagada. Mas é muito bonita, a bola entrou lá do outro lado, vamos ouvir. Gol histórico, todo torcedor do Bayern lembra do golaço do Elber lá da bandeirinha de escanteio. Draußen, eigentlich ungefährlich, aber der kümmert sich gar nicht um den Ball. Elber holt ihn sich und zielt Millimeter genau. Drin ist er. Ja, das 0:3, der Höhepunkt des Tages. Ein gnadenloses Tor. Elber selbst staunt am meisten und der Assistent an der Linie, der gibt für kurze Zeit seine Neutralität auf. Glückwunsch, Herr Elber. Ein Traumtreffer. Und dann Giovanni Elber von der Grundlinie, das Tor des Tages. Giovanni Elber, outro que passou pela Suíça, e vejam vocês, tudo bem, o campeonato suíço é ruim, o campeonato suíço é abaixo, não é uma das grandes ligas. Se é ruim, vai lá então. Se é ruim, vai lá, pô. Então, tem um cara chamado Túlio que jogou lá. Será que ele foi esse artilheiro todo lá? Não tem essa informação. Eu tô fazendo uma bravata que de repente o Túlio fez 50 gols e eu não tô sabendo. Mas, aliás, o Túlio fez 1000 gols, né? Então não se deve ter feito bastante gol na Suíça, mas respeitem o futebol suíço. O Bayern sempre teve elencos poderosos, isso é o contrário da Udinese, né? E ali em 2003, o Elber, aos 30 anos, tinha a companhia na frente de um mais jovem Cláudio Pizarro, que história, né, que ele fez no futebol alemão, foi vice-artilheiro, de Roque Santa Cruz, o quarto, porque o meia bala que se metia bastante nessa lista, né? Embora não fosse um homem-gol, ele fazia muito gol, o bala que brilhou muito no Bayer Leverkusen. O Elber também foi quem mais jogou no elenco, mais até que o goleiro Oliver Kahn, vivendo o auge de sua forma e de sua importância para o time, ou seja, além de tudo, se machucava pouco, pau para toda a obra, estava sempre no time de cima.
Era um vestiário de Copa do Mundo, né? Passar pelo elenco do Bayern é praticamente conhecer todos os jogadores. Sagnol, Kufur, Lizarrazu, Lan, Zé Roberto, Kovac, o Hargreaves, o Schweinsteiger, Jeremies, tantos outros. E o Elber teve um dos dias mais artilheiros da sua vida, vale o registro, rodada 2, 17 de agosto de 2002, logo depois do Penta. O Ronaldo nem sabia mais o que era chuteira, né? Em agosto. Ele foi voltar a jogar em outubro, né? No dia da eleição. Agosto e setembro ficou na farra. Mas logo depois do Penta, os trabalhadores tinham que trabalhar. O Elber estava lá fazendo gol e ele fez 4 numa vitória por 6-2 contra o Arminia Bielefeld. E eu canto aqui o time para a gente ter um registro desse Bayern do Elber artilheiro. Oliver Kahn falhou, né? Falhou. Não dá. Sagnol, Kufur, Link, Zé Roberto, Jeremies, Ballack, Salihamidzic, Hargreaves, Pizarro e Elber. Entraram Mehmet Scholl, Fink e Zickler, o técnico Ottmar Hitzfeld, um Bayern classicaço, né? Um Bayern com... Todo mundo aí tem a lata de Bayern, né? Se você encontrar qualquer um desses caras na rua, é tudo cara de Bayern de Munique. Fui meio torcedor do Bayern nessa época aí, com aquele estádio lindo, com aquele teto louco. Esse time era incrível, cara. Esse time me pegou. O campeonato foi vencido com muita folga, 75 pontos contra 59 do vice-campeão, o Stuttgart, e a coisa ficou mais evidente com a queda precoce ainda na primeira fase na Champions League, né? Você tirou claro, contra gosto, mas tirou a Champions League da sua agenda, aí o campeonato alemão ficou ainda mais leve. Vamos ouvir pela ESPN Brasil 3 gols do Elber, uma goleada pela Copa da Alemanha, 8-0 no Colônia, 3 gols de do nosso 15 mil personagem. pessoas e debaixo de muita neve no Estádio Olímpico em Munique, o Bayern não deu chances ao Colônia e logo aos 6 minutos do primeiro tempo abriu o placar com o brasileiro Elber. Aos 20, o jovem Schweinsteiger, de apenas 18 anos, marcou o segundo do Bayern. Aos 31, após a cobrança de falta do francês Lizarrazu, Schweinsteiger fez Bayern de Munique 3-0. No minuto seguinte, Zé Roberto cruzou e Elber fez o quarto do Bayern. Aos 5 do segundo tempo, Zé Roberto chutou, Proll defendeu e no rebote, Schweinsteiger fez mais um. 6 minutos depois, Zé Roberto recebeu de Lizarrazu e ampliou, 6-0. Não perca as contas. Aos 25, Elber marcou o terceiro dele no jogo e o 7º do Bayern de Munique. No finalzinho, o francês Sagnol fechou a goleada. Bayern de Munique 8, Colônia 0. Resultado que garantiu ao Bayern uma vaga nas semifinais. O curioso também é que o Elber fez vários jogos com mais de um gol. Então, ele fez 21 gols para bater artilheiro, mas não teve assim um desempenho tão constante como às vezes parece, né? Nas últimas 10 rodadas, por exemplo, ele fez em 5 partidas, mas ele fez 9 gols. Então, quando saía de monte. O seu concorrente principal, o Christiansen, do Bochum, empatou na artilharia com ele, também com 21 gols, mas passou uma impressão de fechar o ano mais produtivo. Parecia que ele ia passar o Elber, ele estava numa batida boa ali também, e até porque o Bayern já era campeão, então vai saber como é que o time vai se manter nessa. O hispano-dinamarquês, ele inclusive marcou na última rodada, aos 28 minutos de pênalti, e aí acabou saindo machucado na sequência. O time dele, o Bochum, ganhou por 3-1, vai saber se ele não podia ter feito mais um depois e ter passado o Elber. No fim das contas, os dois com 21, ficou de ótimo tamanho. O último áudio de Elber, Leandro e a mim, é virando a casaca. Ele foi para o Lyon depois desse título, e aí coisas de sorteio de tabela. O Lyon visitou o Bayern pela Champions League, e gol de quem? Gol do Elber. Claro, marcou na Alemanha, já sei, não desagradou a torcida, e você, como você já disse, já sabe, não comemorou
em respeito à torcida da casa. Elber, de volta à Alemanha, marcou pelo Lyon. Vamos ouvir. Giovanni Elber dans la surface de réparation. Et le deuxième but pour l'Olympique Lyonnais. Il en rêvait, Giovanni Elber. Il en rêvait. Ça fait 2-1 pour l'OL, Claude. Oh, il en pleure, Giovanni Elber. Et même le public ne l'a pas sifflé. C'est vraiment une drôle de situation. Ils sont presque tentés d'applaudir, les supporters du Bayern. Il n'y a aucun sifflet dans le stade. Et Giovanni Elber qui confiait son rêve de marquer ce but. On va revoir cette action. Il n'y a pas d'enjeu, bien sûr. Comemora o gol, porra. Comemora o gol. O gol é o seu grande instante. Comemora o gol. Também sabe lá, né? Eu não sei o que é ser idolatrado, né? Mas puxa vida. É que aí, então, às vezes, cara, imagina, o Elber jogou tudo aquilo no Bayern, né? Aí cai Bayern e Lyon, aí já começa, né? As mensagens. Aí, pô, todos os teus camaradas vão no jogo, sabe? Todos. Os caras que fazia pizza, o cara que te chamava pro churrasco. Aí 1-0, gol seu. Puta. É difícil. É difícil. Aí à noite você vai jantar com os caras, sabe? Jamais saberemos. Pauleta, a gente chegou no Ailton agora para fechar o programa. Ailton, vinha ensaiando essa artilharia, jogava num time de menor porte, o Werder Bremen, fez 14 gols em 2001, melhorou a marca, fez 16 em 2002 e repetiu a marca em 2003, 16 gols. Até os 28 gols, número bem expressivo, que ele conseguiu em 2004. Ou seja, o que ele conseguiu em 2004 é o dobro do que ele tinha feito 3 anos antes, em 2001. Foi de 14 para 28 e é a maior marca de um jogador do Werder Bremen, 28 gols. No fim do ano, ele foi jogar no Schalke, apesar do Werder Bremen querer o cara, né? O Werder Bremen não queria vender, queria renovar o contrato com ele, não queria ter que liberar, mas ele assinou o contrato, foi com o Schalke 04. O paraibano Ailton rodou demais no futebol. Quando virou goleador da Alemanha já estava fazendo 31 anos e o Werder ganhou a dobradinha. A gente falou do Amoroso, né? A gente falou do Sonny Anderson, aqui dá título improvável, né? Werder Bremen campeão de Liga e de Copa, com um ataque que tinha, além do Ailton, o croata Klasnic, parceiro de frente do artilheiro brasileiro, e o grego Charisteas, campeão europeu com seu país. Que coisa, a Grécia. Como é que Portugal me perde uma final para a Grécia? Não pode, né? Em casa. Tinha também Nelson Aedo Valdés, fechando o quarteto dos maiores goleadores. Era gol do Ailton, ou era gol do Klasnic, ou era gol do Charisteas, ou era gol do Valdés. Eles eram os 4 atacantes do Werder Bremen tentando ganhar o título alemão. O Ailton fez 28 gols, e se ele fez 28, o Roy Mackay, outro fazedor de gol com Tomás, jogando no Bayern de Munique, o holandês, fez 23. Então, o brasileiro não podia dar mole, a diferença não era grande, era só de 5 gols. A temporada começou bonita quando ele marcou 2 logo de cara, né, um jogo na capital alemã contra o Hertha de Berlim, o time que tinha inclusive o Marcelinho Paraíba. Foi vitória por 3-0 do Werder Bremen. Olha o Werder Bremen aí. Heinke no gol, Baumann, Magnin, Krastajic, Valerien Ismael, Ernest, Paul Stalteri, Listes e Miku, Charisteas e Ailton. Entraram Banovic, Velag e Reit, o técnico Thomas Schoff. Eu não vou te dizer que eu entendo pra cacete da história do Werder Bremen, mas esses caras, eu espero que eles sejam muito bem tratados lá, viu? Porque esse time foi campeão alemão, cara. Assim, tem uns caras bons de bola, mas assim, que coisa. Vamos ouvir o gol do Ailton. Bremen 4 Tage nach der UI-Cup-Pleite in Pasching gut erholt und durch Ailton bereits in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Bei Hertha BSC stimmte wenig zu diesem Zeitpunkt des Spiels und Werder Bremen zeigte sich äußerst engagiert in der Offensive. Immer wieder natürlich mit Ailton und dann kam der große Auftritt von Miku, 2:0, 21. Minute.
Hertha BSC weiter indisponiert, Chancen nur bei Standards durch Marcelinho. Kurz vor der Pause, dann musste der Brasilianer raus. Fußbruch, erst einmal Saison beendet. Hertha indisponiert, Bremen kam mit dem ganz starken Ailton 3-0. 65. Minute, 2 Treffer, nachdem er zuvor 9 Monate lang auswärts gar nicht getroffen hatte. Tem que respeitar. Eu tive. Alô, Carlos Giraldelli, o que fizemos com tantas camisas que tínhamos na infância, né? A gente tinha uma camisa linda do Werder Bremen, aquela do outro título, que jogou o Júnior Baiano, acho que com ela, inclusive. Uma camisa muito bonita do começo dos anos 90. Essa do Ailton já é aquela apertadinha, né? Já é apertadinha, com capa, né? Uma coisa meio... com uns laranja meio fora de... Não é bonita. Degringolou, né? Degringolou. Os uniformes, eles... é impressionante a regularidade da piora dos uniformes de futebol ao longo das décadas. É importante marcar contra os concorrentes ao título, e o Ailton assim o fez, no empate contra o Bayern de Munique e na vitória contra o Leverkusen. Ele foi fundamental no jogo do título, dentro de Munique, na rodada 32, a antepenúltima. Werder Bremen ganhou de 3-1 do poderoso Bayern, e o Ailton marcou. Primeiro numa falha do Oliver Kahn, de novo, e depois num golaço do Miku, fez o segundo gol do Werder Bremen, e a gente fecha a conta e passa a régua com um golaço do Ailton, uma pintura do Ailton, um chute no ângulo. O golaço a gente ouve agora, não é só uma artilharia, é artilharia com título. Vamos ouvir. Ja, ohne eine Miene zu verziehen, Ismail. Borowski. Ailton. Versucht den Grundschuss und trifft. Es geht ja alles. Und sie lassen ihn aufziehen, sie lassen ihn zielen, sie lassen ihn schießen. Das ist ein Debakel im Moment für den FC Bayern. Hier, weil Ismail diesen Zweikampf gewinnt. Und weil Baumann sauber spielt, weil Borowski jetzt Zeit hat. Weil Borowski jetzt zu Ailton spielt, der nicht angegriffen wird. Ich glaube, linke ist es. Und dann hat er ihn auf dem starken linken Fuß und dann darf er ihn reindrehen. Also das ist kein Druckfehler. 35. Minute, der SV Werder Bremen führt mit 3-0 hier in München. Und wenn sie jetzt nicht mehr Meister werden, dann werden sie es nie mehr. Ailton holt sich, wie schon letzte Woche gegen Hamburg, eine gelbe Karte ab, weil er das Trikot auszieht. Seine dritte. Se a gente fosse maldoso, a gente não pega essas coisas, né? Não fica pegando o jogador pra ser maldoso. Dá pra fazer um programa das cagadas do Oliver Kahn, viu? Dá pra fazer. Mas aí também, né? Vamos valorizar a paz, né? O carinho e a atenção pelos ídolos. Fica assim mesmo. Werder Bremen, de ressaca, perdeu os 2 jogos finais. Ailton marcou mais um nesses 2 jogos. Ele nunca foi convocado à seleção brasileira. Não sei se fica indignado com isso, resignado ou triste. Alguma coisa ele fica, porque ele se naturalizou para jogar pelo Qatar em 2004 e ninguém toma essa decisão de cabeça fresca, né? Não é possível. Alguma coisa ele tinha aí. Não cabia, meu caro Ailton, não cabia você na seleção brasileira. Em 2004, a gente estava indo para uma Copa América com Wagner Love, com Luiz Fabiano, com Adriano. Era muita gente boa de bola. Infelizmente, não coube o Ailton. Se fosse alemão, talvez teria jogado uma Eurocopa aí. Não duvido não, viu? Não duvido não. Acho que lá dentro poderia ter sido valorizado por um treinador de seleção, porque viveu uma fase de fato muito, muito iluminada. Passando a régua no nosso roteiro, Pauleto, o Brasil, depois disso, né, Ailton 2004, tudo mais, o Brasil não tem um artilheiro do Campeonato Espanhol
desde Ronaldo, em 2004, né? Nesse ano o Ailton ganhou o prêmio na Alemanha e o Ronaldo na Espanha, e o Brasil não tem um artilheiro do italiano desde Amoroso, em 1999. Na França, o Nenê chegou a ser artilheiro em 2012, jogando pelo Paris Saint-Germain. Na Alemanha, o Grafite conseguiu esse feito em 2009. E em Portugal, aí a coisa andou, né? Em Portugal a gente tem o Liedson, 3 vezes artilheiro, o Hulk também, o Jonas foi muito bem lá, e até o Carlos Vinícius do Benfica, que é uma belíssima trivia. Quem lembraria que o Carlos Vinícius, pelo Benfica, foi artilheiro do campeonato português. Pauleta, o meu time de botão tem o apoio da KTO, KTO.com. A gente agradece pela viabilização da comunicação independente e indica para você que vai fazer apostas esportivas o endereço da KTO, KTO.com. Aposte só para se divertir, com moderação, na boa, sem vício. Se sentiu que alguma coisa está errada, pede ajuda, dá uma parada. Não é para ser um vício, é para ser uma diversão. Certo, Pauleta? Certo demais. E já que a gente falou de artilharia, eu já deixo minha aposta, e você falou de KTO, eu deixo minha aposta aqui nessa virada de abril para maio de 2024. Paulinho do Atlético Mineiro vai ser artilheiro do Brasileirão de novo. Pode ir na minha, pode cravar. É chuveirinho, gol do Paulinho, vai dar ele de novo. Muito legal lembrar dos artilheiros pela Europa, lembrar que a fase era muito, muito boa do futebol brasileiro, nesses talentos individuais na frente, principalmente na capacidade de fazer gol, né? Os talentos seguem por aí, mas talvez hoje a gente tem menos matadores, menos jogadores que começam uma temporada e a gente pensa, pô, dá pra ser artilheiro. Não tem tanto, mas vamos que vamos seguindo. Um abraço pra quem segue o botão, vamos nessa, quinta sim, quinta não, meu time de botão, abraço.